Olá, educadores! Olá, educadoras! Está começando mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa é promovido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora. No episódio de hoje temos uma convidada, uma querida convidada. Vou falar um pouquinho dela para vocês. Antônia Soares André de Souza, mais conhecida como Andréa Souza, é contadora de histórias, pesquisadora, ativista e gestora cultural, professora universitária de literatura oral, escritora e é bacharel em Relações Públicas e pós-graduada na arte de contar histórias. É patrona da cadeira número 46 da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, a ABCH. Idealizou e promoveu o primeiro Encontro Nacional de Contadores de Histórias de São Paulo e foi coordenadora da Casa de Cultura de Santo Amaro, onde ganhou menção honrosa da Unesco para Assuntos de Comunicação em 1996. Fundadora da Casa de Cultura Paço Cultural Júlio Guerra, antiga Casa Amarela. Fundadora da AMESOL, Associação Mulheres em Sol Maior. Criadora do Espaço Gourmet, Delícias da Literatura Oral. Foi coordenadora do Centro de Cidadania da Mulher de Santo Amaro em 2017. Também fundou a Associação dos Escritores de Santo Amaro. Idealizadora do Prêmio Baobá de Contação de Histórias e da Virada Contadeira. Foi indicada para o título de cidadã paulistana em 2016. Coordenou o Centro Cultural Santo Amaro entre 2017 a 2021. Autora do livro Toinha dos Inhamuns, a menina que amava as palavras, coautora dos livros Antologia de Poemas Latino-Americanos, Daqui e Dali, A Valente Dadá no Reino da Eja Encantada, Essa História Eu Conto Assim e Peripécias de Quem Conta Histórias. Uau, que currículo imenso! Olá, Andréia, seja muito bem-vinda! Olá, Ivani. Olá, educadores e educadoras. É muito bom estar aqui. É muito bom ter você aqui. E sei da sua paixão pelo universo da cultura popular, da leitura. E eu gostaria de começar assim pedindo para você nos contar um pouquinho sobre você. Quem de fato é a Andréa Souza ou a Toinha dos Inhamuns? Como que começa esse seu amor tão profundo que você tem pelos livros e pela leitura? Vamos começar do começo. Começar do começo. Ok. O meu amor pelo livro, pelos livros e, consequentemente, pelas leituras, deu-se desde muito cedo. Com 6 anos, eu aprendi a ler. Com 6 anos, os meus educadores foram meus irmãos mais velhos. Eu os ouvia soletrar e achava lindo aquela forma como eles falavam deadá, deodó, dado, dedê, deodó, dedo. Aquilo para mim parecia assim, uma cadência, um ritmo, me atraía. E depois eu os via lendo. E quando se lê sem as paradinhas, ou seja, quando você tem uma leitura fluida já, quando eu os ouvia lendo, eu achava lindo. Para mim, eu estava assistindo um espetáculo, sem ter noção do que era espetáculo. Mas ouvi meus irmãos, ouvi meu avô índio lendo cordel, eu queria fazer aquilo. Pedi para um dos meus irmãos me ensinar. Ele disse, para soletrar, você tem que saber o alfabeto. E me ensinou o alfabeto. E disse, junta essa letra com essa. E ele foi um educador magnífico. Ele não só ensinou, ele orientou. Ele não só disse como que era, ele fez comigo. Aí ele mesmo usou um verbo que a gente usa muito no Nordeste. Quando alguém aprende a ler e passa a ler, é dito assim, esse menino desarmou na leitura, quer dizer, foi com tudo. E aí ele me incentivou e disse, junta essa letra com essa, fala as duas. E eu falava. Aí eu descobri que eu estava soletrando. E aí repetir a soletração é afirmar a convicção da leitura.
repeti, li, descobri que era frase, descobri o que era oração inteira, descobri o que era parágrafo inteiro, desarnei, não parei. Aí eu queria livro. Quando a gente lê e gosta disso, a gente quer se alimentar da leitura. E cadê o livro? Eu não tinha livro. Eu tinha só os cordéis do meu avô índio, e eu tinha a Bíblia, e eu dou graças a Deus pela Bíblia, porque de lá tem poesia, tem história, tem questionamento, tem indagação. Mas eu queria ler mais, eu queria ler. E eu cheguei para o meu pai e falei: papai, me dá livro. Ele virou e disse: tu come livro? Porque eu só trabalho para encher o bucho de vocês. Ivani, eram, na época, 7 buchos para ele encher. Mas a gente acredita no pai. Aí eu me concentrei para ter fome, porque eu imaginava assim, eu com fome, eu digo para ele: papai, eu estou com fome de livro. Ele vai buscar livro para mim. Aí eu assim ficava paradinha, me concentrando, 6 anos, último ano da primeira infância, a gente acredita muito. Mas eu não identificava, não, essa fome aqui é de rapadura. Não, essa fome aqui é de baião de 2. Pois bem, já que eu não identificava fome de livro, para dizer para meu pai: eu estou com fome de livro, eu me virei. O nordestino, alguém já disse que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Na resiliência, e para você aguentar a resiliência, você se vira. Eu fui buscar livros no monturo, que a gente chama agora de lixo. Fui buscar livro no lixo. Então, durante 1 ano e meio, dos meus 6 aos 7 anos e meio, eu caçava, que a gente dizia caçar. Eu caçava livro no monturo, procurava livro no lixo. Então, eu fiz lá minha planilha de lugares possíveis para eu achar livro. Então, era atrás das igrejas, atrás das escolas, atrás do hospital, atrás da prefeitura. Eu achei livros atrás das casas das pessoas ricas, achei muitos livros. E não sei se vou ter tempo, mas eu queria resumir uma das casas que mais me alimentava do livro no lixo dessa casa. Aquela casa era uma casa, para mim, de sonho. Ela ocupava 3 ruas. Uau. 3 quarteirões. À frente da casa aqui, uma rua aqui, outra rua aqui. Eu ia aqui buscar livro. E todas as vezes eu achava livros. Eu ficava: como é que joga tanto livro? Ao mesmo tempo, graças a Deus que tem livro. Levava livro para minha mãe, às vezes sem capa rasgada, folha rasgada. E a minha querida mamãe era a minha restauradora. Uau. Ela fazia colinhas com goma, com água, fininha, mas ela sabia o ponto. Ela colava as páginas. Muitas vezes, minha mãe, uma exímia artesã, ela costurava o livro. Eu gosto de cheiro de livro, Ivani. Até hoje eu cheiro livro. E às vezes eu achava livro com cheiro de titica de galinha. Mas nessa casa eu achava os livros mais novos. E eu sonhava entrar naquela casa que para mim era um castelo. Eu já tinha lido sobre os contos mágicos, os castelos, as torres. Aquela casa para mim era um castelo. E uma daquelas janelas, que era uma casa assobradada, várias janelas, uma casa verde. Fecho o olho, eu vejo a casa. Eu fecho o olho, eu vejo o jardim. E eu sonhava entrar naquela casa, entrar naquele portão que abriu o jardim, passar a mão naquelas flores vermelhas, não, meio vinho, que a gente chama de 9 horas. Eu fecho o olho para lembrar que a gente chamava as flores de 9 horas, 11 horas, era o nome das flores. Eu sonhava entrar, passar a mão naquelas pétalas macias. A casa tinha um portal, parecia de fato um portal, uma porta bonita, madeira de lei, detalhes entalhados. E na ponta de cada portal tinha 2 esculturas, 2 leões brancos, com a cara assim, com a cauda por cima da juba, um trabalho magnífico daquele escultor. E eu sonhava entrar naquela casa, olhar para aqueles leões, dar língua para eles e entrar na casa. A garota Andréia. Ela, Andréia, desde pequeno sendo Andréia. E tinha uma escada em espiral larga,
que subia para a parte de cima. Meu sonho, entrar no jardim, passar a mão na pedra, dar língua, fechar, fazer careta para aqueles leões, subir naquela escada. Um dia eu subi, não como eu imaginei. Eu estava no monturo, no lixo daquela casa, cutucando com uma varinha que meu avô índio tinha feito para me facilitar a minha busca, e eu senti uma mão bem forte agarrar no meu punhozinho magro, acredite, eu era magrinha, e literalmente me arrastar. E eu fechei o olho, aquele homem abriu o portão, me puxou, subiu na escada, apertando minha mão, eu morrendo de medo, me encolhendo de medo. Quando chegamos no andar superior da casa, eu abri meu olho assim, enquanto ele me puxava, e eu via portas, um corredor, portas. E, finalmente, bem no fundo, à esquerda, ele abriu a porta, me jogou lá dentro, fechou a porta, e eu me encolhi todinha, apertei o olho, fechei. Pensei, ele vai me bater, ele vai me violentar, eu me enrolei todinha. E aí, ele veio, se abaixou e falou com uma voz suave. Ele falou, menina, não tem medo. E desculpa se eu me emocionar, porque quando eu lembro isso, eu lembro tudo. Até o som, o cheiro de mofo, enfim, calor, eu sinto, enfim. Aí ele falou, menina, não tem medo. Aí, mas eu continuava caladinha assim, fechada. Aí ele pegou meu queixo. Menina, olha para mim, não tenha medo, eu não vou te fazer mal. Aí ele levantou e falou, olha, escolhe o livro que tu quer. Aí saiu, ele fechou a porta calmamente, aquele calmamente dele fechar a porta, eu respirei aliviada. Aí encostei, fui andando para trás, me encostei, atrás de mim era a prateleira, olhei na frente, eram prateleiras, livro de baixo até em cima, arrumadinho, arrumadinho. Aí eu, tô sonhando. Aí eu peguei minha mão esquerda, belisquei meu joelho direito, apertei, rolei, magrinha, rolava fácil a pele. Tá doendo, então eu não estou sonhando. Eu fui para frente, aquela menininha de 7 anos e meio, fui aonde deu o meu tamanho, puxei um livro daquela prateleira que estava à minha altura e olha o ícone do livro para mim. Era José de Alencar, Iracema. O primeiro capítulo, não exatamente o primeiro, mas o início eu lembro até hoje. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha o cabelo mais negro que a asa da graúna e mais longo que o talhe da palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Oh, coisa linda! José de Alencar, um expoente do período romântico da nossa literatura. O romantismo é caracterizado por isso, pelas comparações, pelas metáforas. Aí a poesia na prosa fica mais bonita. Tem poesia na prosa. Aí eu tirei aquele livro, apertei o livro e coloquei aqui. Aí virei para o outro lado, fui lá, puxei. Érico Veríssimo. Olhai os lírios do campo. Eu já tinha lido sobre olhar os lírios no campo na Bíblia. Então, cheirei de novo, apertei. Aí ele entra calmamente, com os 2 filhos dele, mais ou menos do meu tamanho. Aí ele diz com aquela voz de pai severa assim, tá vendo essa menina? Já é a 3ª vez que eu vejo essa menina pegar livro que vocês rebolam no monturo. Essa menina vai crescer, vai virar gente. E vocês vão ser o quê? Aí ele falou para mim, menina, tua mãe sabe que tu tá na rua? Eu não respondi, apertei os meus livros e só falei assim. Ele falou, como ela não sabe que tu tá na rua, pega os livros que tu conseguir carregar para casa. Carregar é um verbo bem normal, né? Carregar para casa. E diz para tua mãe. E amanhã tu traz cesta para levar livro. Aí ele me trouxe, ele próprio, naquele dia me trouxe um saco de cimento vazio, claro. Eu lembro a marca, eu li Portland, que era uma marca famosa de cimento. Ele falou, leva os livros que tu conseguir carregar.
E a partir daí, ele falou, tu nunca mais, olhou assim, bem no meu olho, até se abaixou. Sabe, quando se tem carinho, quando se tem empatia, a gente se abaixa, que é para ficar do tamanho, porque empatia é ficar do tamanho da outra pessoa. Eu nunca esqueço aquele homem querido se abaixando assim para me dizer, tu nunca mais vai caçar livro no lixo. Enchi o saco que eu podia, levei para casa, e minha mãe, que é isso, menina? Onde tu... Aí tive que explicar para minha mãe. E aquele homem viu o educador e educadora. Aquele homem me deu uma das lições de mais afeto, de mais confiança. À frente dos nossos alunos, quaisquer que sejam as idades que ele tem, nós temos que buscar neles e entender que eles são uma terra maravilhosa para se semear. E o cuidado do educador, a atenção do educador, é que vai fazer com que aquela semente encontre de fato uma terra fértil. Naquela hora, aquele homem foi o meu educador, carinhoso, atencioso, acreditou no meu potencial. Aí eu fui para casa e depois eu vim no outro dia e sabe o que ele fez? Quando ele disse que não mais, eu precisava procurar e eu disse para ele, seu João, eu posso ensinar os seus meninos, olha, 7 anos e meio, toda... E aí eu fui para a escola, voltei para a escola, que tinha ficado na escola só 6 meses e tinha saído. E ele me contratou para eu ser professora de reforço de português, história, geografia dos filhos deles, que hoje um é um grande advogado do Nordeste, um dos melhores advogados da região Nordeste, e a outra é médica, magnífica médica, a Fanny, meus amigos até hoje. E eu fiquei emocionada. Então, o livro teve esse início, a leitura que eu fui ler. Eu passava horas, depois que ajudava minha mãe a cuidar dos meus irmãos menores, eu ficava horas lendo. E aí, para encerrar esse ciclo aqui da sua pergunta tão querida, meu pai, eu completei 10 anos, Ivani, aí meu pai veio para mim. Bem sério, aquele altivo, aquele negro lindo, mas ele fez uma cara, juntou o semblante assim na testa, com as mãos para trás. Eu pensei que ele ia me bater, porque aquela cara dele assim, ainda mais quando ele falou o prefixo, porque eu sou Antônia, carinhosamente me chamam de Toninha. Meu pai falava Antônia toda vez que ele ia brigar ou bater na gente. Ele com as mãos para trás, Antônia, e eu me preparei para momentos nada bons. Aí eu fiquei parada. Ele foi até a mim, aí pegou assim, um envelope amarrado com um papel, parecia papel craft, aquele papel da padaria, sim, amarrado com um barbante mesmo, assim. Tó! Eu coloquei quase que abaixo, porque é pesado, era um dicionário. Ivani, meu pai me presenteou aos 10 anos com um dicionário. Foi o melhor presente, educador e educadora. E sabia, meu querido educador, que você precisa ser um dicionário? Como assim? No dicionário a gente pesquisa, no dicionário a gente... Se bem que hoje tem o Gemini, tem um XPTO, sei lá das quantas, tem a inteligência artificial, mas nunca nenhuma dessas tecnologias saudáveis, se você as fizer saudáveis, nenhuma dessas tecnologias vai substituir o dicionário que o educador deve ser. O dicionário é aquele instrumento, confiável, é aquele instrumento embasador. O educador tem que ser embasado. Então, o dicionário, você faz escolhas e sabe que escolheu certo. Eu passei a ler dicionário. Eu ficava 2h30, Ivani, desde as 4h30 até as 6h30, quando se dava o crepúsculo, o lusco-fusco, lá no meu interior do Ceará, eu ficava lendo o dicionário. Eu costumo dizer, olha, eu sou normal, mas eu lia todo dia dicionário. E, olha, outra vez eu vou me virar aqui para educador e para educadora, desse dicionário que eu lia, que até hoje eu tenho na minha casa. Vim para São Paulo, casei, estou aqui há 46 anos, mas o dicionário está lá. Minha casa é cheia de livros, tudo quanto é cômodo que a casa tem. Do dicionário, meu querido educador, minha querida educadora, eu guardei 4 palavras
que me regem ao longo da minha trajetória de contadora de histórias, de professora, de palestrante. 4 palavras. Aglutinar. Aglutinar. Ajunte e mantenha esse ajuntamento. Seja agregadora, aglutine. Outra palavra, gradativo. Oh, coisa linda a palavra gradativa, Ivani. Gradativo, devagar e sempre. Step by step, devagar. Constância. E com essa daqui eu tenho aprendido ultimamente, disciplina. Porque eu sou assim mesmo. Gradativo, professora, educadora, educador. Gradativa a tua intenção. Confie nela, trabalhe por ela, leia por ela, ensine por ela. Gradativo. Comece e não pare. A outra palavra, hombridade. Hombridade, lealdade, equidade, justiça, equilíbrio, hombridade. E a quarta palavra, perseverança. Gente, quando eu li, Ivani, perseverança, e nordestino tem aquela coisa com um avô poeta, a gente já vai para as rimas. Perseverança, constância. Não é uma rima, é rima de pé quebrado. Mas perseverança. Então, para o meu educador, para a minha educadora, para os nossos educadores, a Ivani para mim é uma referência de educadora. E você tem que identificar, acolher e respeitar o educador e a educadora, qualquer que seja a idade, às vezes bem menos que a sua ou bem mais que a sua. Todo educador e educadora inteligente, estratégico, tem a plena consciência que todo educador, toda educadora é um eterno aprendiz. Se você não tem essa consciência, você vai ficar lá em recuperação, não vai passar de ano, não. Ah, que lindo ouvir seu relato. É sempre muito, muito inspirador. E sei que, em nome desta paixão, cultivada desde sempre pelos livros, você estimula, você cria projetos, você dinamiza para que esse amor pelos livros também aconteça com outras pessoas, sejam pequenos, sejam crescidos. Sei que você, ao longo da sua trajetória, já mudou trajetórias a partir desse seu amor. Se você quiser, fica à vontade. Se quiser contar um pouco de algum exemplo de trajetórias que foram mudadas a partir de algumas situações que você ou proporcionou. Eu acho que seria bacana, mas nosso tempo é curto também, fica o convite. E, ao mesmo tempo, eu emendo numa outra coisa, aí eu passo a palavra para você. O quanto você mantém forte no seu cotidiano, na sua atuação profissional, essa questão das suas origens, das suas raízes, e que você é uma grande ativista, não só da leitura, mas também das oralidades, né? E você traz lindamente a questão da literatura oral. E aí, claro, que eu gostaria de também pedir para que você divida um pouquinho desses saberes, dessa grande sabedoria que você traz ao apresentar a literatura oral para as pessoas de todas as idades. Minha amada, literatura oral, para mim, ela é fonte e escoadouro de toda a afetividade. E antes que eu fale da literatura oral, eu me lembrei uma coisa, que o educador e a educadora é um empreendedor de pessoa, empreendedor social, empreendedor cidadão. Na escola, na escola, eu fazia redações. Virei a campeã das redações e fazia a redação dos meus colegas. E eles passavam a limpo, várias vezes, tiravam nota melhor que a minha. Eu ficava na minha carteirinha, foi eu mesma que fiz. Em sendo empreendedor, você tem que cobrar pelo seu trabalho.
E eu cobrava deles. O meu cachê por ter feito a redação deles era lata de leite moça, leite condensado. Ganhei muitas. Até hoje, quando eu faço aniversário, alguns amigos aqui em São Paulo me dão de presente caixa de leite. Nem posso mais. Olha que é o resultado aqui. Agora, voltando à literatura oral. Todo educador e educadora, você deve valorizar muito a literatura oral. Você deve pesquisar e embasar ou decorar ou enriquecer a sua aula com a literatura oral. E o que é a tal da literatura oral? Ora, a literatura oral é tudo aquilo que a nossa memória infantil guardou de bom, de lúdico. A literatura oral é tudo aquilo que a gente fala, reproduz, aí declama, come, veste, calça. Sim, a literatura oral é o trava-língua, a parlenda, a adivinhação, o aboio, as trovas, a chita, o tecido chita. É literatura oral. Escreve-se sobre a chita, dança-se com a chita, enfeita-se com a chita. É referência. Se é referência, se é regional, se é costume, se é hábito, se é folguedo, é literatura oral. Literatura oral é o folguedo da nossa identidade cultural. O baião de dois, a tapioca, o chimarrão, o licor de piqui, o tacacá, o ratapá, o micel, menino, tudo aquilo que você saboreia. Os sabores não são apenas gastronômicos, culinários, são sabores daquilo que te dá prazer. A literatura oral é fonte e veio de prazer, de afirmação, de identidade cultural, de aula feita de forma tão querida. Aí, baseado na literatura oral, se você tem uma sala, uma classe, EJA é onde a literatura oral mais funciona. Os pequenininhos, porque eles têm ouvido. Se você é professora de anos iniciais, de infância, de criança, todo mundo, a partir do que vê, do que ouve na família, e a literatura oral na família, Ivani, sempre é feita em momentos de relax, em momentos de beleza domiciliar, vamos chamar assim. Então, se o educador começa na ciranda, a famosa borboletinha tá na cozinha, as cantigas. Se você começa, porque toda escola, pública ou particular, tem as cantiguinhas, porque elas foram passadas na hora do lullaby, do niná, do naná, do afeto. Aí, quando você traz isso para a sala de aula, você abre o portal. Eu quero, eu ouvi, a vovó falou, a vovó cantou, a madrinha, o titio, o papai, a mamãe. Aí a professora traz isso, a literatura oral, pronto. Tem a turminha toda de aluninhos, alunos e alunões dispostos, afáveis. Aí, pensando nisso, a literatura oral, em um dos projetos que talvez eu tenha mais feito, e eu gosto de todos, mas esse me pega muito. Uma vez, na Biblioteca Belmonte, temática em cultura popular, eu convidei uma turma do MOVA, Movimento de Alfabetização, o antigo Mobral. Vão dizer, é a nova, ainda fala em Mobral. Eu convidei uma turma do MOVA. E quando essas pessoas chegam em outros ambientes, eles entram assim constrangidos, com medo de entrar, com vergonha de falar. Você sabe disso, né? Você é uma referência de professora sensível. Ei, educador e educadora, você quer fazer diferença positiva na vida dos seus alunos? Seja sensível. Quer ser sensível? É ouvir pelas entrelinhas, é ver pelas meias palavras e posturas do seu aluno. Isso é ser professor sensível. Pois muito bem, convidei o povo do MOVA.
E chamei o nome, que adoro dar nome, vocês sabem, Sim. adoro dar nome aos projetos, às coisas. Eu disse que eles viriam para uma experiência de ler é canja. Aí eu providenciei um macarrãozinho de letrinha e a colega fez uma canja com macarrãozinho de letrinha. Comecei, quando eles entravam, comecei a abraçar com frases, com expressões regionais, que eu sei que eles entendem o código. Eles já começaram a ficar à vontade. Sentei lá, cada um pegou a sua cadeira, eu mexi, fiz uma adivinhação, provoquei uma cantiga de Luiz Gonzaga, provoquei um aboio, porque aboio tudo nordestino e mineiro sabe. Provoquei um assim, ó. Isabela, quando vê o seu amor verdadeiro, todo vestido de couro, começa num desespero. Papai, deixa eu ir embora na garupa do vaqueiro. Eu ia cantando, alguns choravam, alguns se emocionavam. Aí pronto, ganhei. Professor Cecílio, todos estavam lá, chorando, rindo, mas estavam todos. Você podia falar, ensinar o que quisesse, eles agarravam. Ganhe confiança. Educador e educadora, para ser bom, tem que ganhar confiança. Pois bem, estavam lá sentadinhos, maravilhosinhos. Quando terminou toda a sessão, as colegas serviram a canja. Porque ler é canja, eu queria dizer que ler é bom, é tão bom e é fácil como canja. E ler é canja, porque eles iam descobrir na canja as letrinhas. Aí eu fiquei lá no cantinho da sala, de repente lá no canto eu vi um mexendo com a colher. E eu dei colher, não se come canja com um garfo. Aí eu ouvi, olha, meu nome, José, e movimentavam. Então ele estava brincando com as letras dentro da canja. José, daqui a pouco, olha o meu, Maria. Aí daqui a pouco, dedo, olha, casa. Rapaz, eu não sei se eu posso usar o termo, mas eu vou usar um termo aqui. Eu, como promotora daquela coisa, quando vi aquele resultado, a Ivani, eu senti... vou dizer outro nomezinho. Eu senti prazeres literários. Eu ia dizer outro negócio, no lugar do prazer. Eu senti aquele... Pronto, terminou, magnífico. Foi tanto abraço e cheiro na saída. Digo, opa, isso vai virar um negócio. Aí, preparei o projeto, que eu tenho a honra de ter você várias vezes nesse projeto, Ivani. Preparei o projeto. Espaço Gourmet, Delícias da Literatura Oral. Poderia simplesmente dizer assim, a literatura oral é bom, mas eu quis dizer espaço gourmet para chamar a atenção dos metidozinhos, dos bestas, sabe? Gourmet é espaço, que é isso? Mas é uma refeição. É uma refeição baseada na cultura popular, na literatura oral. Um banquete. Um banquete. Aí, uma refeição, dizem os entendidos, ela tem 4 partes. Ela tem a entrada, a salada, prato principal e a sobremesa. Então, ficou assim o cardápio. Eu vou fazer... Mas peraí, ainda você faz a preparação do espaço. Tem razão. Enquanto pensa-se o menu, o cardápio, pensa-se também na organização do espaço para acolher as pessoas durante o banquete. Te amo. Viu educador, viu educadora? Talvez depois que eu disser, você vai fazer e faça. Você vai fazer talvez melhor do que eu faço. Isso aqui é bom. Você prepara a sala de aula ou o ambiente lá que você tem como se fosse um restaurante. Coloca aquelas mesinhas de EVA que é baratinha, toalhas de EVA que são baratinhas, quadriculada, xadrez para parecer com restaurante. A mesa. Na mesa você coloca 4 pratos. Dentro do prato você coloca um livro cujo título se refira
a comida, a refeição, a salada, alimento. Dentro do livro, você coloca um talher, um garfo e uma faca, como se fora o marcador de páginas. Aí você põe lá. Prepara os comensais, os convidados, os alunos. Põe numa fila à porta da sala. E aí você começa a servir. Explica o que é literatura oral, diz que toda a nossa alegria, que toda a nossa identidade cultural, toda a nossa criatividade, tudo aquilo que nos faz bem ouvir, ver, pensar, lembrar, dançar, comer, enfim, é literatura oral. Fala um pouquinho sobre a literatura. Situa os seus alunos. Aí você começa a servir a entrada. A entrada é cantigas de roda gratinadas no forno da memória. Aí você começa a cantar. Eles começam a cantar também, porque eles vão lembrar que sabem. Aí você escolhe cantiguinhas que têm a ver com alimentação. Por exemplo, da abóbora faz melão. Me ajuda? Ivani tem uma voz linda. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Da abóbora faz melão, do melão faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz docinha Maria. Aí o povo vai entrando. A entrada está servida, entraram. Sentam-se, já ficam impactados, aquela toalha, uma mesa ali com serviços, né, panelas, preferência panelas de barro, com livros e colheres de pau. Você é chefe gourmet, vestida com avental, aquela roupinha de chefe gourmet, aquele chapéu de chefe gourmet. Aí a entrada foi servida. Agora vem a salada. A salada é salpicão de trava-língua com lascas de parlendas. A Ivani, eu vou convidar a Ivani para servir comigo. Salpicão de trava-língua. Quem paca cara, compra paca cara, pagará. Uau! Agora diz você um trava-língua. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. No ninho de mafagafos, 6 mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo do sapo soltando vento. Agora essa eu e você vamos dizer a uma só voz. Ah, não, eu digo uma frase, você diz outra, quer ver? Cacá quer caqui. Que caqui, que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Kiko quer kiwi. Que kiwi que Kiko quer? Kiko quer qualquer kiwi. Pois bem, foi a salpicão de trava-língua com lascas de parlendas. Hoje é domingo. Pede cachimbo. Cachimbo é de ouro. Bate no touro. O touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Te amo. Pronto, servimos a salada. Agora vem o prato principal. O prato principal é causos ao ponto com molho de cordel bem passado. Eu vou contar um causo rápido aqui. Um dia, João Grilo convidou o sábio para visitar a sua casa. Na hora marcada, lá está o sábio na porta do João Grilo. Agora, Vinícius, eu vou bater. O sábio bate na porta do João Grilo. Nada. O sábio, acho que ele não ouviu, vou bater de novo. E lá se vai. Ninguém. O sábio olha para cima assim, o número é esse, a hora é essa, e bate de novo. Ninguém responde. Sabe, com muita raiva, dá meia volta para casa. Quando ele dá meia volta, ele avista um muro branquíssimo, recém-pintado. Com mais raiva ainda, ele olha para o chão e enxerga um pedaço de carvão. Ele pega aquele carvão com muita vontade e ele risca, porque sábio não picha. Ele risca, escreve lá na parede, em letras garrafais, imbecil. Ainda coloca um ponto de exclamação e volta para casa. Assim que o sábio entra em casa, está lá o João Grilo batendo freneticamente na porta do sábio. O sábio abre a porta com cara de poucos amigos e João Grilo diz:
Oh, seu sábio, seu menino, o senhor me perdoe, eu esqueci totalmente do nosso encontro. Eu só lembrei do nosso encontro quando eu li o nome do senhor lá na parede. Esse foi o caos. Ao molho de cordel bem passado. Eu vou pegar aqui um cordel. Eu trouxe alguns, daqui a pouco se o tempo nos permitir, né? A gente fala mais. Cordel pede um chapeuzinho, não? Rapaz, o tempo inteiro, é porque eu vou ler só um pouquinho. Olha, meu chapéu, minha referência, minha casa. Olha só. Os 10 mandamentos do preguiçoso, do meu amigo, nosso amigo, Varnesi Nascimento. São 10 mandamentos. Eu vou ler só 3, porque eu acho que nosso tempo talvez... Primeiro mandamento do preguiçoso. Jamais escute quem diz que nasceu para lutar. Isso é conversa de quem não tem o que conversar. Por isso, nasça cansado e viva para descansar. Mandamento segundo. Esqueça, deixe para lá sua obrigação lá no esmo. Passe a viver passeando na rua, vagando a esmo. Ame a sua cama como você ama a si mesmo. Se encontrar alguém na brisa de um açude, não se faça de rogado e nem dê uma de rude. Se ele estiver descansando, faça um favor, lhe ajude. Eu vou pular para o 10º mandamento. O trabalho dá cansaço e deixa as mãos dormentes. Nunca vi os preguiçosos nessa vida impacientes, já que trabalha a saúde, que trabalha os doentes. Então, essa foi o prato principal. Agora, a sobremesa do nosso espaço gourmet, a sobremesa é sorvete de adivinhas com cobertura de anedotas. Uma adivinha, a clássica que todo mundo sabe, todo educador sabe essa. O que é? Tem escama, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei. Me diga, minha educadora Ivani, o que é? O abacaxi? Seu menino, é isso. Outra fácil. O que é? Cai em pé e corre deitado. O que é? A chuva? É, mas outro dia eu perguntei num espaço gourmet, aí o menino falou, é o bêbado. Cai em pé e corre deitado. Depende do piso que ele caiu, né? Depende do piso que ele caiu. Pois muito bem, a sobremesa. Sorvete de adivinha com coberturas de anedota. Aí na anedota eu conto aquele conto curto do Câmara Cascudo, que ele classifica como facécia. A mulher gulosa. Uma moça casou. E ela queria manter o seu corpinho Gisele Bündchen e dizia para o marido que ela não comia. Não quero comer, não quero engordar. O marido achava pensando, como é que essa mulher não come, passa o dia inteiro e ela está engordando, o que é isso? Aí ele disse para ela, um dia eu vou trabalhar. Mas ele saiu, veio de novo para a cozinha, escondido dela, se escondeu ali na cozinha. Aí, quando ela viu que ele tinha saído, ela percebeu que ele tinha saído, ela fez uma tapioca bem grossa, do jeito que eu gosto. Tapioca bem grossa, e comeu a tapioca. Mais tarde, ela pega um capão, que é um galo gordo, bom de corte, e faz ensopado daquele capão, come lambendo os beiços. Daqui a pouco ela faz um alfininho, que é uma coisinha bem fininha, um docinho de açúcar bem fininho, e come. E lá atrás olhando tudo. Mas algo mais assim, quase de tardezinha, ela faz uma macaxeira bem sequinha e passa manteiga e come, se lambuzando de vontade. Começou uma chuva. Aí ele saiu do esconderijo da cozinha, entrou lá pela porta. Oh, minha amada, cheguei. E ele, sequinho, estava chovendo, ele não estava nada molhado. Ela falou, como é que você está tão sequinho assim, rapaz, se choveu tanto? Aí ele falou, se eu tivesse
comido aquela tapioca tão grossa que você fez, eu tinha me molhado com a chuva grossa. Ou então, se eu tivesse comido aquele capão ensopado que você fez, eu estava aqui ensopado. Mas, como a chuva era fininha, como o alfininho que você comeu, eu estou aqui um pouquinho molhado. E eu estou enxuto, todo assim seco enxuto, igual a macaxeira que você fez bem sequinha. Então ela entendeu que não precisava mentir, tem que se assumir. Não é educador, a gente tem que se assumir e assumir. Então essa é a anedota do prato principal e da sobremesa. Aí, como a coisa fez sucesso, graças a Deus, esse projeto tem corrido Brasil, escolas, clubes, bibliotecas, igrejas. Rapaz, esse projeto em cada lugar. E ainda faltou o brinde final. Então, como ele fez esse sucesso todo, eu criei o cálice. Se é para idosos, eu sirvo um chá, não chamo de cálice, eu faço um chá. Se é para criança, eu digo que é um suquinho. Porque você adapta via educador e educadora de acordo com o seu público. Aí o cálice é o licor, aliás, é o licorzinho. Aí você serve cálice de ditos populares. Você vai fazer o brinde. A gente fala metade de um dito, provérbio popular, os alunos, o público falam o outro, e depois a gente faz tintim. Por exemplo, eu e a Ivani temos um copo magnífico aqui da Elo, ou coisa linda, é água molhada, né? Não, olha. Nós vamos fazer agora o cálice de ditos populares. Eu digo a metade, porque é a minha forma de levantar, e ela fala outra metade, a gente faz o tintim. Por exemplo, mais vale um pássaro na mão que dois voando? Aí, tintim. Diga um aí. Filho de peixe. Peixinho é. Tintim. Não está dizendo nada também. Porque... Mais um outro. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Diga mais um. Em casa de ferreiro. Espeto de pau. Tintim. Tintim. Aí, assim, educador, educadora, você serve o espaço gourmet, delícias da literatura oral. E o interessante, o bom, é que se você está servindo para pessoas como letramento, ou até para quem já tem graduações, enfim, o fato de você ter feito adivinhas, trava-línguas, cordel, contos, causos, cantigas, aboios, tudo isso, essa literatura oral, vai sacudir a mente criativa e a sua aula vai ser produtiva. E esse projeto, Ivani, já ganhou prêmios. Uma vez ganhou um seminário internacional de bibliotecas no Sesc Pinheiros. Eu apresentei lá. Ele foi escolhido como a melhor forma de envolver uma sala de aula. Inclusive, aquela preciosa da Colômbia, que eu esqueci o nome dela, ela levou isso para lá. E o Espaço Gourmet, ela deu um outro nome, e ela faz na língua espanhola. Devidamente adaptado. Devidamente adaptado. Então, esse é o meu amor, a literatura oral, porque ela proporciona, ela instiga, ela promove. Uau, que aula! Uma verdadeira aula de literatura oral. Bom, nós já estamos quase chegando ao finalzinho do nosso encontro. Conversa boa é assim, que o tempo passa rapidinho. Pois é. Eu gostaria, antes de fazer a última provocação, o último convite aqui para a partilha da nossa querida convidada Andréa Souza, eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo esse episódio do podcast Educador em Cena para que se inscreva no canal Elo Educação, para que assista os outros episódios que já estão publicados e deixem um comentário, não deixem de curtir também e de compartilhar, porque conhecimento bom é conhecimento que precisa ser compartilhado. E desejamos que esses encontros possam inspirar as práticas de vocês, educadores, educadoras, em sala de aula. Então, vocês também podem contribuir para esses programas.
Deixem nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver abordados aqui nos nossos encontros semanais. Muito bem, Andréia Souza. Eu gostaria de finalizar a nossa conversa pedindo a você que conte só um pouquinho para a gente sobre a potência da literatura de cordel. Vamos dar o destaque para a literatura de cordel, para que não falte acesso à literatura de cordel nas salas de aula, desde a educação infantil. Hoje existem cordelistas especializados em cordel voltado para as crianças, mas gostaria que você falasse um pouquinho, nós não temos mais muito tempo, mas que você nos brindasse um pouquinho com seus saberes, você como uma cordelista e estudiosa da literatura de cordel, que você compartilhe um pouquinho conosco esses saberes. Literatura de cordel é a única literatura genuinamente brasileira, mesmo que essas origens tenham vindo das Arábias. O beduíno nômade entre as córcovas do camelo, sobre aquele sol causticante, lamentando a ausência da mulher amada, a distância da casa, o calor. Ele dizia versos para administrar. O verso sempre ameniza dores. E aí a literatura de cordel lá das Arábias veio para a Europa, mais especificamente em Portugal, e os portugueses nos trouxeram. Mas por que se ela veio de tantos lugares, por que ela é genuinamente brasileira? Porque aqui, meu precioso educador Ivani, foi no Brasil, notadamente no Nordeste, que ela ganhou forma, todo o cordel. Para ser considerado literatura de cordel, ele tem que ter rima, ele tem que ter estrofe, ele tem que ter verso, ele tem que ter oração. O que é a rima? São sons parecidos nos finais dos versos. Existem rimas de mais ou menos 3 tipos, não vai dar para dizer aqui. Então, o cordel, aqui no Brasil, ele ganhou as rimas, ele ganhou os versos. Verso é cada frase da estrofe. A estrofe é um conjunto de versos. Ele ganhou as orações, a forma de se escrever estas frases, estas orações. O cordel é estético, é uma coisa linda, porque quando você lê com leitura expressiva e animada, quando você declama o cordel na cadência que ele exige, você está apresentando uma coisa bonita, um poema, uma estética. E se você quiser trabalhar com cordel em sala de aula, você vai estar fazendo assim, um upgrade na escrita criativa. O cordel, literatura genuinamente brasileira, também porque desde sempre, quando aqui chegaram os cordéis, as escritas, os poemas, ele fala sobre assuntos nossos, que até em 2000, 3000, sei lá quanto tempo, sempre serão assuntos nossos. Nossa história, nossa alegria, nosso folguedo, nossas angústias, nossas conquistas. O cordel fala da saúde, de saúde. Por exemplo, eu trouxe aqui, o cordel fala das nossas referências musicais. Por exemplo, o que é forró? O que tem de cordel que fala das danças, dos folguedos, das manifestações específicas de cada estado. O cordel fala, aí das facécias, das brincadeiras, das alegrias, das ironias, como esse aqui, os 10 Mandamentos. O famoso Ivani, o mais famoso de todos do Brasil, Romance do Pavão Misterioso, cujo autor, não se engane, há um plágio. De tão importante que esse Romance do Pavão Misterioso é, quem o criou primeiramente, quem escreveu, foi José Camelo. Mas apareceu aí um burlador da autoria alheia, João Melquíades. Ele escreveu, depois de muito tempo, com alguma pouca diferença, e disse que era dele. Mas o autor original do Romance do Pavão Misterioso é José Camelo. É o mais famoso porque
o Pavão Misterioso virou teatro. Tem danças baseadas nele, tem filme baseado no Pavão Misterioso. Tem música. Tem Pavão Misterioso. Aí dá vontade de cantar todo dia, olha. Mas não temos tempo. O cordel fala da fé, como tem coisa de fé, orações em cordel, das nossas figuras históricas, artísticas, Chiquinha Gonzaga, por exemplo. Até os clássicos da literatura, hoje nós encontramos recontados em cordel. Maravilha você ter falado isso, porque até um tempo imaginava-se que cordel era esse aqui. Só assim, nesse formato de folheto, com a capa em xilogravura, que é o desenho na madeira, que era tão típico do cordel. Mas hoje tem cordel de tudo quanto é forma. Na capa dura, os mais diferentes materiais das páginas, com fotografias, com ilustrações magníficas, mas o cerne, o centro, o mais importante, se mantém. A estrofe, o verso, a métrica, tem que medir as sílabas poéticas. E é tudo baseado naquele aboio que eu cantei. Isabela, quando vê, quer dizer, as sílabas você vai contando e termina na... Tudo que é paroxítono é o que termina, é o que você conta. Mesmo que não seja paroxítono, mas a tua pronúncia, você fortalece aquela última sílaba. Aí você conta. Me chama de novo para eu falar só sobre o cordel, como é que você mede, como é que você escreve, a sextilha, a décima, as quadras, um monte de coisa. É bom que fica um gostinho de quero mais. As lendas, a loira do banheiro. A chegada do Lampião no Inferno. Pense no sucesso. Lá no Nordeste, pendura-se, por que é cordel? Faz-se um varalzinho. Nas feiras? Pendura, bota um pregador de roupa mesmo. Também usa-se muito estender uma bela de uma chita no chão, estender os folhetinhos, como meu avô chamava de folhetim, romance, e coloca pedrinhas em cima e começa a vender. Pois é, cordel tão bom quanto mel. Queres o teu coração um pitel? Leia cordel, é como comer teu preferido pastel. Uau! Que aula, que conversa bacana. Eu gostaria de agradecer a você, querida Andréa Souza, por aceitar o convite para vir aqui partilhar um pouquinho de toda essa riqueza com a nossa audiência, educadores e educadoras que eu tenho certeza que sairão depois desse bate-papo com muitas inspirações para a sua sala de aula, especialmente com o trabalho com a literatura de cordel, com a literatura oral. Muito obrigada. Em nome do Grupo Elo Editorial, eu faço aqui os meus agradecimentos à sua presença. Eu agradeço muitíssimo com esse convite. A Elo fez um gol de placa com esse tema, falando para educador e educadora. Porque o educador e a educadora são os resistentes, são os refrescantes. Necessário educar. Parabéns à Elo Editorial. Quando eu cheguei, eu vi lá embaixo, amei o lugar, a distribuição, a decoração, os livros, as capas. Eu me senti tão bem nesse meio. E você, Ivani, minha querida, a Ivani, para mim, é a referência. Tem outras referências que eu conheço, amo, mas para mim a Ivani é a referência para as linguagens da infância, para a mediação de leitura. É uma honra ter sido convidada por você para esse podcast. Que alegria. E é claro que eu não poderia deixar de agradecer a vocês que estão conosco até agora, acompanhando esse bate-papo inspirador. Muito obrigada e fica o convite. Conheçam os outros episódios e já se inscrevam logo no canal para não perder as próximas conversas, os próximos episódios desse podcast. Como é que Educador é o canal? em Cena. Como é que é o canal pra gente? Canal Elo Educação. Elo Educação. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.